Bom, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo, né? Vamos continuar a nossa aula falando sobre condutividade térmica. E hoje eu vou falar com vocês sobre o fluxo de calor, né, no estado estacionário, através. Mas imagine que essa parede é de um cilindro, tá? Então o nosso fluxo de calor agora vai ser através do cilindro. É muito importante, especialmente quando você precisa fazer o isolamento de tubulações, certo, pessoal? Às vezes você tem lá uma tubulação de aço e precisa colocar algum isolante ao redor. Então você tem que considerar, se caso uma situação estacionária, dando para modelar dessa maneira, você vai considerar essas equações que nós vamos ver hoje aqui. Bom, hoje a gente vai discutir a condutividade em cilindros, tá? Então, na última aula, a gente fez a condutividade em paredes planas, né? Vocês devem recordar que a gente chegou na equação de Fourier, onde a gente tinha esse aspecto aqui, né, matemático, onde o raio é a espessura dividido pela condutividade. Ou seja, o fluxo de calor sobre a área, ele ficaria a variação de temperatura sobre a resistência térmica. Nós, inclusive, uma questão com isso, usando as resistências térmicas em série. Hoje, o nosso objetivo é fazer o seguinte, é pegar o cilindro, né? Pegar o cilindro e fazer o fluxo de calor ao longo da direção radial. Você tem aqui o fluxo de calor e imagine que isso aqui é uma espessura. Você tem aqui o centro de um cilindro, tá? O cilindro que eu estou imaginando, ele é mais ou menos assim, certo? Você tem aqui o cilindro, né? Vou fazer um desenho bem feinho aqui, com um certo comprimento L, certo? O comprimento L. Então, esse cilindro aqui do centro dele, né? Pegando mais ou menos como se fosse esse ponto aqui, até a borda aqui interna, eu tenho um raio RI. E do centro dele até essa borda externa, eu tenho um raio RO. Do lado de dentro do cilindro, eu tenho uma temperatura TI e do lado de fora eu tenho uma temperatura TO, onde TI é maior do que TO. Não é isso? Então, como TI é maior do que TO, obviamente o fluxo de calor é para fora, certo? O que acontece? Como a gente viu que Q sobre A é ΔT sobre R com uma parede plana, mas lá a área era constante, né? Você tinha ao longo de X, quando a gente tinha gradiente de temperatura, que era dt dx, ao longo de X a área era constante. Continuando. Bom, galera, então como eu estava falando, a área, ela depende do raio, né? Então, o fluxo de calor depende da área, né, que é sobre A, e a área depende do raio. Então, a gente tem o seguinte, não esquecer que a área, eu posso calcular como? Eu calculo a área como sendo 2πr, né? Então, a área 2πr, L, onde R é o raio, L é o comprimento do cilindro. Ou ainda, a área é πdl, onde D é exatamente 2 vezes o raio, né? Que é o diâmetro. Bom, então como a área depende do raio e eu estou vendo o fluxo de calor na direção radial, eu tenho que recorrer, né, à equação na forma diferenciada para o fluxo estacionário, onde Q sobre A é menos K dt dx. Lembrando que agora, como x é a minha direção R, eu vou ter que Q sobre A é igual a menos K dt dr. Bom, o Q para mim é constante, né? Porque eu tenho um fluxo estacionário. A área a gente sabe que é 2πrl menos K dt dr. Então, eu tenho que separar as variáveis para resolver a integral, né? Onde eu vou integrar do raio interno numa temperatura TI até o raio externo numa temperatura TO. Lembrando que TI é maior do que TO, né? Como eu já coloquei. Então, a gente vai ter o seguinte, substituindo aqui, jogando para lá e jogando para cá, você vai ter que dr sobre R é igual, ou melhor, menos K, aí, desculpa, tá errado ali, é 2πl sobre Q. O 2πl, isso aqui, 2πl vai para cima. Então, isso aqui tá errado, tá? Então, menos K, 2πl sobre Q é igual, né, que vezes dt, certo? Vezes dt. Então, eu vou integrar aqui de um RI até um RO,
eu vou integrar de um TI até um TO. Beleza? Até um TO. Então, o que a gente tem aqui? Na minha integral, lógico, a integral de dr sobre r, eu já posso fazer que é o ln de r, né? Então vai ficar o ln de RO menos o ln de r... Desculpa. O ln de RO menos o ln de RI. Então, o ln de RO menos o ln de RI. Que vai ser igual. Pessoal, a condutividade, vamos considerar ela constante, com essa variação de temperatura de TI até TO. 2πL também é constante, vai para fora. O Q também é constante, vai para fora da integral. E esse menos a integral de TI até TO dt, eu posso inverter, né, o limite de integração. Eu posso fazer TO TI dt e o menos troca o limite de integração, certo? Então, desse lado de cá eu vou ter que ln de RO sobre RI é igual a 2πLK sobre Q vezes TI menos TO, né? A integral de dt é T, então fica TI menos TO. Ou seja, rearranjando a equação, colocando aqui para Q, eu vou ter que Q sobre, Q é igual a Q? A K2πL sobre, né, vezes TI menos TO sobre, vezes TI menos TO sobre, né, vezes TI menos TO, sobre o ln de RO sobre RI, certo? O ln de RO sobre RI. Então, o que a gente tem aqui mais uma vez? O fluxo de calor, não é isso? A gente tem os parâmetros de área, né, que estão relacionados com a área, pessoal, o comprimento e o raio. A gente tem a força diretora, que é o ΔT, né? Então, esse aqui é maior do que esse aqui é positivo. Esse aqui é positivo, todos os termos são positivos. Uma vez que esse é maior do que esse, o ln sempre vai ser positivo, porque o ln só é negativo, ou o logaritmo só é negativo, para números que são menores do que 1, fracionários, 0, alguma coisa, vai dar negativo. Agora, nesse caso aqui, tudo é positivo, então é o meu fluxo de calor. Agora, observe uma coisa. Para eu ter uma comparação direta com aquela equação para a placa plana, a gente vai lembrar o seguinte: a placa plana ela era QAK sobre a espessura vezes ΔT, não é isso? Essa é a espessura. Para a gente, para o cilindro, a espessura do cilindro, letra linda, é exatamente RO menos RI, né, pessoal? É o diâmetro externo, o raio externo menos o interno. Também daria para fazer pelo diâmetro, né? Só que no caso do diâmetro teria 2 vezes a espessura. Então, o que a gente tem? RO menos RI. O que vai acontecer? Eu posso pegar essa expressão aqui, e enxergá-la da seguinte maneira: K2πL, TI menos TO, RO menos RI, sobre o ln de RO, sobre RI, vezes RO menos RI. Então, eu não estou alterando a equação. Multipliquei por RO menos RI e dividi por RO menos RI. Então, essa equação bem aqui que eu vou circular, essa parte da equação que eu vou circular, é algo que a gente chama de raio logarítmico médio, certo? Que a gente chama de raio logarítmico médio. Bom, então, como eu estava dizendo, essa expressão aqui que eu circulei, RO menos RI sobre ln de RO RI, ela tem um nome particular, que é exatamente a maneira de você expressar uma média logarítmica, ou uma média logarítmica. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui os valores A e B, e eu quero o valor médio, a média logarítmica desses dois valores. Então, para eu fazer a média logarítmica, eu faço A menos B dividido por ln de A sobre B. Observem que a média vai ter a mesma unidade de A e B, né? Aqui eles têm a mesma unidade, eu estou fazendo a subtração, e aqui as unidades se cancelam e o ln disso aqui não tem unidade. Se você pode verificar que essa média logarítmica vai dar no mesmo quando você fizer B menos A, só que agora no numerador do logaritmo, da parte do logaritmo aqui, você vai fazer o primeiro termo sobre o segundo.
né, aqui no denominador. Vai dar exatamente a mesma expressão. No caso para o raio, entre RO e RI, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o RL barra, que vai ser o símbolo que a gente vai usar para raio logarítmico médio, ele vai ser RO menos RI sobre LN de RO sobre RI, tá? Também poderia ser RI menos RO sobre o LN de RO, ou desculpa, sobre o LN de RI sobre RO, dá o mesmo valor, inclusive com o mesmo sinal, certo? Levando em consideração isso, o que a gente vai ter nessa expressão aqui? A gente vai ter o seguinte, que Q, né, Q é igual a K2πL vezes, né, vezes o raio logarítmico médio vezes TI menos TO, que é o meu ΔT, né, pessoal? Dividido por RO menos RI. RO menos RI. Então, isso aqui é a minha espessura, a espessura do cilindro. Agora eu posso comparar diretamente com a parede plana, por quê? Porque isso aqui, ó, 2πLR, né? 2πRL é exatamente uma área. Como isso aqui está baseado no raio logarítmico médio, então isso aqui é a área logarítmica média, que a gente chama de AL barra, certo? Então, essa área logarítmica média nada mais é do que 2πr logarítmico médio vezes o comprimento do tubo, né, do cilindro. Então, isso aqui tudo é minha área, vezes o ΔT, sobre a espessura, que é RO menos RI. Então, se a gente subir aqui e mostrar a expressão para a placa plana, a gente tem a condutividade, a área, o ΔT e a espessura. Aqui, eu tenho a condutividade, a área, o ΔT e a espessura. Então, eu posso comparar diretamente. A diferença é que lá, a área, ela é uma placa plana, base vezes altura. Essa área aqui, ela é dada por isso. Eu tenho que envolver o raio logarítmico médio. Então, caso a gente precisa comparar fluxo de calor para um cilindro e uma placa plana, é mais conveniente a gente usar essa expressão dessa maneira aqui. Bom, pessoal, observem também uma coisa. Observem que se você olhar na figura 10.3 da página, só um instantinho, da página 323 do livro, da página 323 do livro, você vai ver o seguinte, lá ele coloca um gráfico, né? Lá ele coloca um gráfico que é da razão entre o raio logarítmico médio e a razão entre o raio logarítmico médio e o raio devido à média aritmética, né? Ou seja, soma os dois raios dividido por 2 e coloca aqui a razão entre RO e RI. Então você vai observar lá que quanto mais próximo, quanto menor for esse raio, né, quanto mais perto de 1 for aqui RO, RI, ou seja, RO, RI, ele sendo mais perto de 1, ou seja, RI mais próximo de RO, vai ser a razão entre o raio logarítmico médio e o raio devido à média aritmética. Ou seja, quanto mais fino, né, porque aqui se RI tende a RO, é mais fino o cilindro, eu posso substituir, usar a própria raiz, o próprio raio devido à média aritmética, que eu vou ter um erro pequeno, certo? Eu vou ter um erro pequeno. Então, se o cilindro for mais espesso, você tem que usar o raio logarítmico médio, porque senão o erro vai ser maior. Então, se RI, né, quanto mais fino for o tubo, eu posso substituir pela média aritmética. Isso vai me dar um pequeno erro. Se ele for mais grosso, eu tenho que usar o raio logarítmico médio, não tem como, tá? Bom, pessoal, vamos verificar aqui essa questão, que é o exemplo resolvido, exemplo 10.3 do livro, na página 324, tá? Depois eu vou fazer uma questão lá da lista, que tem no final do livro, do capítulo, e vou passar alguns para vocês. Então vamos lá. Aqui ele está dizendo, um tubo de 60 milímetros, ele está me dando aqui em polegadas, né, de diâmetro externo, está isolado com uma camada de espuma de sílica de 50 milímetros, de 1,97 polegadas de espessura, cuja condutividade é 0,055
watts por metro grau Celsius. Ele me dá aqui em BTU também, por pé hora Fahrenheit. Seguido de uma camada de cortiça de 40 milímetros, de 1,57 polegadas, com a condutividade 0,05. Se a temperatura da superfície do tubo exterior é 150 e a do interior é 30, certo? Calcule a perda de calor em watts por metro de tubo. Então, pessoal, ele está dizendo aqui, né, que a capa é fininha, não é isso? Você tem 50 milímetros, 60 milímetros. É muito fina para você usar o raio aritmético, né, a média aritmética. Então, você deve usar o logarítmico. O que ele está fazendo aqui? Observe que o raio logarítmico da capa de cortiça, ele está dizendo que o tubo é de 30 milímetros, né, de diâmetro externo. Então, onde a capa de cortiça começa, é exatamente com um raio de 30, né? Por quê? Observa que esse diâmetro externo, ele é 60. Então, eu vou mostrar através de um desenho para vocês. Bom, pessoal, no caso, essa figura aqui, ela clareia um pouco sobre a questão. Se a gente for pensar o tubo, como ele diz, ele tem 60 milímetros de diâmetro, né? No caso, então, o raio vai ser 30 milímetros. Então, daqui até aqui, né, você vai ter, até aqui a parede externa do tubo, você tem 30 milímetros. Aí você tem os 50 milímetros da sílica. Então, a sílica aqui, o raio interno dela é 30, e o externo é o 30 mais os 50, que dá 80. No caso da cortiça, você vai ter 80, onde a cortiça começa, e onde ela termina é 80 mais 40, que dá 120. E também a questão diz que que a temperatura da superfície externa do tubo é 150 e a temperatura da superfície externa da cortiça é 30. Então, o ΔT aqui é de 150 a 30, e no caso você tem as espessuras aqui, então você tem que reparar onde ela começa, onde a camada começa e onde ela termina, né? Então, onde ela começa você vai ter o raio URI, e onde ela termina você vai ter o RO, certo? Bom, então ele está dizendo aqui, para a sílica, né, eu pego RO menos RI, divido pelo LN de RO sobre RI. Então eu vou ter 50,97 milímetros. Para a cortiça eu faço o mesmo, 120 menos 80, né, 98,64 milímetros. Então, para a sílica, lá lembrando, chamando aqui a sílica de A e a cortiça de B, lembrando da equação que a gente deduziu agora há pouco, eu tenho que Q vezes a área logarítmica vezes o ΔT sobre a espessura. E a mesma coisa para a cortiça. Agora observe o seguinte, ele está chamando de Tx a temperatura bem na interface entre a sílica e a cortiça, certo? Então, há outras maneiras de fazer a questão, mas aqui no livro ele está indo pelo lado de calcular a área logarítmica média, não tem problema. Lembre lá que é 2πrl, né? Onde R vai ser esse aqui, o raio logarítmico médio. Isso para a cortiça, está em milímetros, aqui ele colocou em metros. E aqui para esse aqui para a sílica e esse aqui para a cortiça. Então, ele colocou em função de L, porque ele não sabe o L, né? Ele não sabe o L. E ele quer exatamente calcular o fluxo de calor por comprimento. Então, ele quer fazer o Q sobre L, né? Então, substituindo aqui, usando as condutividades que foram dadas, né? Ele está chegando nessa expressão vezes o ΔT, que é a temperatura, e menos Tx, que é 150 graus menos Tx, e aqui a temperatura de Tx até TO, que é Tx menos 30 graus. Se você pegar aqui, inverter esse número, melhor dizendo, trazer esse número aqui para o denominador, e fazer esse 0,3522, ele vai para cá para baixo, e aí você vai fazer 1 sobre ele, aí você vai obter dos 2,839 Q sobre L, TI menos Tx, fazendo o mesmo aqui, nessa equação de baixo, você vai obter 1,291 Q sobre L igual a Tx menos T0. Somando os dois membros, e vendo que QA é igual a QB, que é igual a Q, porque a situação é estacionária, né? Então você vai ter 4,13 Q sobre L, somando esses dois primeiros membros, e somando os dois segundos membros, o Tx cancela. E aí você obtém
o valor de Q sobre L, que é 29,1 watts por metro.